Jesus respondeu ao tentador: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muito bom dia, querida comunidade. Que bom que nós podemos estar aqui novamente juntos no culto online, mais uma vez para cultuar e louvar ao nosso Deus. Neste domingo, nós acabamos de ser saudados pelas palavras de Jesus, encontradas em Mateus capítulo 4, versículo 4. Você por acaso sabe qual é o contexto dessas palavras? Quando foi que Jesus disse elas? Onde que Jesus estava? Quem assistiu ao vídeo que eu enviei no grupo da paróquia na quarta-feira, se prestou bem atenção, com certeza vai saber a resposta. O versículo ele começa dizendo: Jesus respondeu ao tentador, ou seja, ao diabo. Aqui nesse texto, Jesus estava no período dos 40 dias no deserto. E é dito também, lá no versículo 2, que nesse tempo, nos 40 dias, Jesus ficou sem comer nada. E ainda diz no versículo 2 que então, ao final dos 40 dias, Jesus teve fome. Diante dessa fome de Jesus, veio o diabo até ele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Aí você terá o que comer. E qual que foi a resposta de Jesus? O versículo que nós fomos saudados. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesta semana, nós iniciamos no calendário da Igreja Cristã o período da Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. 40 foram os dias em que Jesus esteve no deserto, conforme a gente viu. 40 foram os anos em que o povo de Israel esteve peregrinando no deserto. 40 foram os dias em que o dilúvio esteve cobrindo de água a terra. 40 é a raiz da palavra quarentena, que é justamente o tempo que nós enfrentamos fortemente no ano passado, e em parte nós estamos enfrentando ainda hoje, usando máscaras, cada um em sua casa, por causa que a pandemia ainda não acabou. Eu não sei o que esse número 40 fez de errado, mas parece que toda vez que ele aparece está sempre sendo associado a algum momento difícil, momento de luta, momento de dor, de sofrimento. Nós estamos então na quarentena, em meio à quarentena, justamente dor, sofrimento é o tema do culto de hoje. Mas é bom saber que mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, Deus, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus amoroso, que se importa com cada um dos seus filhos e filhas amadas. Ele é o nosso santo e majestoso Deus, que com certeza está presente aqui comigo e com certeza também está presente aí, contigo. Que nessa certeza nós possamos crer e também afirmar que este culto ele é realizado em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para junto cantarmos o hino Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, está escrito: Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Assim, os convido para confessarmos nossos pecados a Deus, buscando sua misericórdia e o seu perdão. Uma vez que Deus nos conhece e sabe o que nos aflige e pesa sobre o nosso coração, nós podemos colocar diante dele tudo aquilo que tira a nossa paz. Agora teremos um breve tempo de silêncio, onde você é convidado para, de forma individual, particular, fechar os seus olhos e orar a Deus, confessando a Ele os seus pecados. Senhor nosso Deus, ouça e atenda a confissão de pecados que cada pessoa fez aqui em silêncio. Nós estamos diante da Tua face com as nossas mãos sujas, Senhor, cheias de tropeços e fragilidades, isto é, cheias de injustiças que cometemos em nosso relacionamento contigo e também em nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam. Senhor, caímos em tentação e por isso pecamos em palavras, em ações e em pensamentos. Esses pecados pesam sobre nós, causam a Tua tristeza e o sofrimento em quem está à nossa volta. Confiamos em Tua graça e misericórdia. Perdoa-nos, renova-nos e devolva a alegria de vivermos em paz contigo, com o nosso próximo e conosco mesmos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Para quem confessa seus pecados, se arrepende deles e está disposto a não mais cometê-los, ouve de Deus uma boa notícia. No livro dos Salmos, capítulo 32, está escrito: Feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Enquanto não confessei meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Então eu te confessei meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoastes todos os meus pecados. É bom sabermos que podemos ter nossos pecados perdoados, que podemos colocar tudo diante de Deus, todo o nosso sofrimento diante de Deus. Mas além disso, nossa mente, nosso coração, nossas palavras, nossos pensamentos e nossos sentimentos devem estar voltados também para além daquilo e daqueles que estão à nossa volta. O mundo distante de nós também geme e sofre por causa dessas dores. Como nós estamos distantes, muitas dessas dores não conseguimos aliviar com as nossas próprias mãos. Mas Deus pode. Diante disso, o que cabe a nós, o que nos resta, é clamar a Ele, para que Ele olhe por essas dores e as alivie. Assim, como comunidade cristã, consciente dos sofrimentos que o mundo tem passado, clamemos a Deus cantando pelas dores deste mundo.
das dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente os testemunhos do teu povo. Teu reino venha a nós, que neles somos. Nós fomos saudados pelo versículo de Mateus, capítulo 4, verso 4, que diz: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Dessa palavra nós queremos viver. Nessa palavra temos nossas forças renovadas. Essa palavra nós queremos ouvir agora, por intermédio da pregação. Mas antes ainda da pregação, cantemos juntos o hino Buscai Primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas vezes cantamos aleluia nessa música? E alguns de nós podem até achar estranho, né? Nós estamos iniciando o tempo da quaresma. A ideia desse tempo de quaresma não é nos regozijarmos, não é alegria e tudo mais. A ideia do tempo da quaresma é reflexão. É lamentarmos nossos pecados, olhar para as coisas que impedem o relacionamento autêntico com Deus. Não em um espírito de alegria, mas um espírito de reflexão. E por isso, então, normalmente nós omitimos o glória, o aleluia, nesses tempos de quaresma. Mas eu quero atentar para vocês o significado da palavra aleluia. Aleluia é um termo hebraico, que é haleluia. O Yah no final, como sendo a abreviatura de Yahvé, ou seja, o Senhor, e o alelu, louvai ao Senhor. Né? Então, o termo em si significa louvai ao Senhor. E conectando com o tema do culto de hoje, com a ideia também central da quaresma, como é possível cantar aleluia? Como é possível louvar ao Senhor em meio a tanto sofrimento? Em meio aos sofrimentos que nós vivemos neste mundo? Como é possível louvar ao Senhor diante do tempo que nós temos passado? Diante da pandemia, do coronavírus? De tantas coisas que nos acontecem?
O sofrimento é algo que faz parte da nossa vida. Mas cedo ou mais tarde, todo mundo sofre. Em maior ou em menor medida, todos nós já sofremos. Inclusive, alguns de nós podem estar sofrendo agora mesmo. E a verdade é que, até o final das nossas vidas, nós ainda sofreremos muito mais. Seja pouco, seja muito, não sei dizer, mas o sofrimento ele é inevitável. Quem já passou por grandes doses de sofrimento sabe que nestes períodos a nossa fé ela é provada e muitas perguntas surgem em nosso coração. Perguntas como: onde está Deus? Por que o mal prevalece? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Será que vale a pena confiar em Deus? E é justamente a essas perguntas que tentaremos dar respostas agora, a partir do texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 até o versículo 22. Passo a ler. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Até aqui a leitura. Antes de mais nada, nós precisamos entender melhor qual que é o contexto do todo desta carta de Pedro. Pedro escreve essa carta aos cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam confusos e com muito medo. Muito provavelmente, estes cristãos eles estavam se fazendo algumas dessas perguntas que eu mencionei anteriormente. Onde está Deus? Onde está Deus enquanto estamos aqui sendo perseguidos? Estamos sozinhos? Será que Ele conhece a nossa dor? Será que Ele realmente me ama? Será que Ele realmente é justo? Pedro responde essas perguntas logo no início do texto. Vocês lembram como começa o texto? Lá diz assim: pois também Cristo sofreu. Essa é a resposta de Pedro. Pois também Cristo sofreu. Pedro diz que Cristo também padeceu, o justo pelos injustos. Aquele que não tinha pecado se fez pecado em favor de nós. Aquele que não precisava sofrer escolheu sofrer. Enquanto nós fugimos do sofrimento, ele se colocou no centro do sofrimento. E ele suportou um sofrimento que nós não conseguimos nem sequer imaginar. Gente, isso é algo de uma grandiosidade tão grande que é difícil até para nós compreendermos. Deus fez tudo isso por nós. Deus fez tudo isso por amor a nós. Deus te conhece e conhece os teus sofrimentos. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, está escrito: vejam as aves do céu. Elas não plantam e nem colhem, mas o próprio Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Deus não se esquece nem de um passarinho. Deus cuida até dos passarinhos, de cada um deles. E ainda no versículo 28 desse mesmo texto, ele diz que Deus ele não se esquece, inclusive, de todos os lírios do campo. Ele coloca lírios aqui só como um exemplo, mas pensa, Deus não se esquece nem de uma planta lá que está no meio do campo. Como então a gente pode pensar que Deus se esquece da gente? Nós temos muito mais valor para Ele do que muitos e muitos passarinhos juntos, do que muitos lírios do campo juntos. Isso porque nós somos feitos
a sua imagem e semelhança. Agora, né, quem está acompanhando os estudos bíblicos nas quintas-feiras consegue entender a grandiosidade disso, sabe a profundidade do significado que é ser imagem e semelhança de Deus. Deus, ele conhece até quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Deus conhece cada lágrima que escorre do teu rosto. Conhece cada pensamento nosso. Isso quer dizer que Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Ele se importa com o que nós estamos passando, com o que nós estamos sentindo, com o momento que nós estamos vivendo. Ele sabe das nossas dores e também das nossas alegrias. Ele tanto sofre com o nosso sofrimento, quanto também se alegra junto conosco nas nossas alegrias. E é isso aqui que é algo que é tão maravilhoso. Aqui é o grande X da questão. O nosso Deus, ele não é um Deus que está lá longe de nós, lá no céu inalcançável. Não. Ele não é um Deus que nos criou, que criou o mundo e nos colocou aqui e depois largou para ver no que ia dar. Não. Nosso Deus é um Deus presente. Nosso Deus, ele é um Deus acessível. Ele sabe o que é a dor e mais do que ninguém, ele sabe o que é sofrer. Porque ele tomou sobre si todas as dores do mundo. Ele sofre com todos que estão sofrendo agora. Mas então, onde é que está Deus enquanto nós estamos sofrendo? Ele está ali, levando sobre si estas dores. Deus não está alheio ao sofrimento, mas sim Ele está presente ali contigo no teu sofrimento. Deus sofre junto conosco. E ainda retomando as perguntas, que nós fazemos diante do sofrimento, outra pergunta que nós fazemos é: por que o mal prevalece? É cruel e parece absurdamente injusto. Quando nós olhamos para o mundo, vemos pessoas que fazem o mal prosperando. Vemos aquelas pessoas que são injustas, vemos aquelas pessoas que não buscam a Deus, que de todos os modos buscam passar por cima dos outros para se dar bem e realmente se dão bem fazendo isso. Como Deus permite algo assim? E a mesma coisa acontece com os destinatários da carta de Pedro, aqueles que estavam sendo perseguidos, que estavam sofrendo, passando por tudo aquilo e pior, essas pessoas, elas viam aquelas que estavam perseguindo eles se dando bem, prosperando. Como assim? Como eles pensavam, como nós que buscamos a Deus, que estamos buscando conhecer mais e mais Jesus Cristo e viver conforme os seus ensinamentos, como é que nós estamos sofrendo tanto e aqueles que não estão nem aí, aqueles que vivem a sua vida fazendo coisas erradas, fazendo o mal, como é que essas pessoas estão se dando bem? Onde é que está a justiça de Deus no meio disso tudo? Pedro, então, ele responde essa pergunta com uma afirmação que ela é um pouco difícil de nós conseguirmos entender no primeiro momento. Mas isso porque nós não conhecemos as histórias que eram contadas naquela época. O texto de Pedro que nós lemos, a forma que Pedro responde essa pergunta, ele fala sobre que Jesus Cristo proclamou para os espíritos em prisão, espíritos rebeldes da geração de Noé. Enfim, nós não conhecemos a história por detrás destes versículos, porque aqui Pedro, ele se baseou em um relato lá do livro de Enoque, o qual era um livro amplamente conhecido, pelas pessoas naquela época. De forma bem breve e resumida, o livro de Enoque ele relata a história de anjos caídos que corromperam a geração de Noé e foram presos para aguardar o julgamento final. Estes espíritos eram considerados os piores e mais perigosos de todos os tempos, tanto que levaram a Deus a enviar o dilúvio. Pedro, então, ao falar que Jesus proclamou aos espíritos, ele quer mostrar aqui que Jesus os condenou. Mas como é que a gente pode saber disso? Não tem palavra condenar aqui no texto. E claro,
como todos os cultos eu estou trazendo alguma coisa do hebraico, do grego, novamente também estou trazendo aqui essa palavra como ela é dita no grego. Ao invés de proclamar, pregar, o grego ele traz como querisso, né? O termo grego querisso, que significa em si, de uma forma breve e condensada, significa proclamar com autoridade, certo? Proclamar com autoridade. Se a ideia aqui desse termo fosse evangelizar, fosse algo assim, então o termo teria sido utilizado o evangelissomai, que, né, conforme a gente vê ao longo da Bíblia, nas cartas de Pedro, quando se quer referir ao evangelizar, este verbo evangelissomai é usado, mas não é o caso aqui. Aqui, Pedro usou o verbo querisso, significando então que Jesus proclamou com autoridade a estes espíritos. Portanto, com isso nós concluímos que nestes versículos Pedro escreve que Jesus proclamou com autoridade a sua vitória, porque para eles, para o povo naquela época ali, era certo que estes espíritos foram presos para serem condenados. Isso foi possível porque entre sua morte e ressurreição, Jesus não estava preso ao tempo e ao espaço. E nesse lugar, então, ele proclamou sua vitória diante daqueles que eram considerados os piores e mais poderosos espíritos malignos. Mas por que Pedro decidiu falar sobre isso? Um assunto aleatório ali no meio. Por que esses versículos deveriam trazer algum tipo de alívio, de amparo para aqueles que estavam naquele momento sendo perseguidos? Qual que era a lógica disso? E por incrível que pareça, a resposta ela é bem simples. Pedro aqui quis dizer que, se Jesus Cristo venceu, proclamou a sua vitória, até mesmo sobre os mais poderosos e malignos espíritos, com certeza absoluta, também ele venceria estes que estavam perseguindo os cristãos, os destinatários desta carta de Pedro. Diante disso, então, eles poderiam ter a convicção de que em algum momento a justiça de Deus viria sobre aqueles cruéis perseguidores. Os cristãos perseguidos, eles questionavam por que o mal prevalece, onde está Deus? E nós hoje, diante de todos estes meses difíceis que passamos, principalmente no ano passado, mas ainda estamos passando agora, por conta do coronavírus, por conta da pandemia e tudo mais que se passa na nossa vida, nós questionamos, por que o mal prevalece? Onde está Deus diante disso? Porque até agora ele não fez nada. E a resposta que eu dou, a resposta que Pedro, a resposta que Jesus deu para essa pergunta é a seguinte: o mal não prevalece. O mal não prevalece. No devido tempo, Jesus anunciará a todos os poderes, potestades e males deste mundo a sua vitória. Podemos pensar que está demorando, afinal já se passaram mais de 2000 anos de lá para cá. Mas o próprio Pedro nos diz em sua carta, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência conosco, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Isso quer dizer que Ele tem esperado, Deus tem esperado, a fim de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, os que ainda não o conheceram. Nós já vimos então que Deus está conosco no sofrimento. Também vimos que Ele não permite que o mal prevaleça. Mas outra pergunta que surge então: por que Ele permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que não existem essas pessoas boas. Todos nós somos pecadores. Conforme Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos, carecem da glória de Deus. Mas sim,
entendendo o que significa essas pessoas boas, como é colocado aqui, né? Nós falamos pessoas boas, aquelas que buscam fazer o bem, aquelas que buscam fazer o bem ao próximo, que buscam estar mais próximas de Deus, andando no caminho da palavra de Deus. Então, classificando como pessoas boas desta forma, a gente consegue entender o sentido dessa palavra e ainda assim perguntar, por que com essas pessoas? Por que com elas que buscam fazer tudo certo, as coisas ruins ainda acontecem? Por que elas sofrem também? E o pior, parece que muitas vezes essas pessoas sofrem mais do que aquelas outras. Por que isso acontece? Por que Deus permite isso? Para responder a isso, Pedro ele faz uma analogia com o dilúvio. Ele diz que a água do dilúvio representa o batismo que nos salva. Sendo assim, como nós já temos um conhecimento considerável a respeito do batismo, por causa do culto que nós tivemos sobre ele no mês passado, mês de janeiro, podemos entender que o dilúvio aqui descrito por Pedro, sendo comparado com o batismo, são então as águas que afogam o velho homem. As águas do batismo são as águas que nos afogam a velha criatura, e eis que tudo se faz novo. Pedro ele ainda deixa bem claro aqui que o batismo ele não é uma limpeza da sujeira do corpo, mas sim algo que leva à indagação de uma boa consciência para com Deus. Vamos pensar nessa questão do afogamento, do batismo, do dilúvio. Um afogamento. A morte do velho homem, da velha criatura, não é algo simples. Não é algo fácil. Não vem sem dor. E não vem sem o profundo arrependimento. Tem uma frase do C.S. Lewis, um escritor muito conhecido, uma frase que eu gosto muito, que diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência e grita em nosso sofrimento. O sofrimento muitas vezes é uma dor necessária para acordarmos, para entendermos que algo não vai bem. Quero ilustrar isso com alguns exemplos, ilustrações. Quantos de vocês já precisaram arrancar, extrair um siso, o dente do siso? Dói, não dói? Principalmente depois, assim, no pós-cirurgia. Dói, mas é necessário, para o nosso bem. Quantos já precisaram passar por uma cirurgia? Melhor, quantos já precisaram tomar uma injeção de Bezetacil? Essa é doída, essa eu sei que dói, mas é para o nosso bem também. Eu quero falar um exemplo meu. Quando eu era criança, adolescente, eu era um guri bem sapeca. Eu estava sempre aprontando alguma coisa, sempre pulando de uma altura que não devia, subindo numas árvores, sei lá, fazendo umas aventuras, digamos assim. Eu também gostava muito de andar de bicicleta, e não só andar, né? Eu gostava de fazer aquelas manobras radicais de bicicleta. E como eu era criança, adolescente, não era nenhum profissional na área, claro que sempre acabava dando ruim. Sempre caía, sempre aparecia com o joelho ralado, com o cotovelo ralado, enfim. Mas o pior nem era a parte de cair e se ralar. A pior parte era chegar em casa, chegar na minha mãe e mostrar para ela machucado. Ai, 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 ai. Lá vinha ela com aquele vidrinho do terror, né? Também conhecido como metiolate. Já nem lembro agora, sei que tinha metiolate, rifocina, mas o que eu lembro é que o negócio doía bastante. A dor de passar aquele negócio em cima do machucado era horrível, era pior do que se machucar. Por mim, eu preferia deixar o machucado ali, deixar ele com o tempo ir passando, né? Do que ter que passar aquele negócio ardido por cima. Mas eu não entendia o porquê daquilo, mas minha mãe, ela sempre dizia, sempre respondia: dói sim, mas é para sarar, é para o teu bem. Ok que boas partes das vezes ela falava, né? Dói sim, mas é para você aprender. Mas essa última parte não vem ao caso. Ela passava aquilo porque ela sabia que era necessário. Ela sabia que era para o meu bem.
Enfim, meus queridos, minhas queridas, a mesma coisa acontece entre nós e Deus. Nós não conseguimos entender o propósito daquela dor. Não conseguimos entender o porquê passarmos por aquilo. Porque aquele sofrimento é necessário. Nós somos como crianças. E Deus, Ele é nosso Pai. Nosso Pai que com todo amor e carinho, Ele quer o melhor para cada um e cada uma de nós. Ele cuida da gente. Mas muitas vezes a gente não consegue entender como. A gente não consegue entender o porquê de cada coisa. E por fim, então, a última pergunta respondida por Pedro aqui nesse texto é se vale a pena confiar em Deus. E aqui Pedro ele chega no auge do seu texto, mostrando que Jesus ele sofreu, Jesus morreu, mas que a história ela não parou por aí. Jesus ele também ressuscitou, subiu aos céus para se sentar à direita de Deus Pai, onde tudo lhe foi subordinado. Aquele que morreu por nós em nosso lugar, que nos ama e nos quer por perto, ele está na posição mais alta de todas. Ele é o Senhor sobre todos os anjos, autoridades e potências. Ninguém há que se possa igualar a ele, nem sequer se comparar com ele. E ele está lá nos esperando. Mesmo que nós tenhamos que sofrer agora, que passar por muito sofrimento nessa vida, chegará o momento de nos juntarmos a Ele, de vivermos eternamente ao lado dele. Tem uma frase da Teresa d'Ávila que é muito interessante e se encaixa perfeitamente com esse texto. Ela diz: "A luz do céu, o pior sofrimento da terra, uma vida cheia das torturas mais atrozes sobre a terra, será vista como não mais séria do que uma noite em um hotel inconveniente." A luz do céu, o pior sofrimento da terra, a vida mais sofrida de todas, ela será vista apenas como não mais séria do que uma noite em um hotel inconveniente. Vejam só. A gente sabe que uma noite mal dormida, uma noite sem aquela paz, aquele descanso, ela demora para passar. O dia demora a chegar. A madrugada é longa. Mas passa. E quando passa, a gente percebe que era tão curto. Foi só uma noite. Só uma noite. E querida igreja, o que nós estamos passando hoje, o que nós estamos passando nessa vida, por pior que possa ser, por piores os sofrimentos que nós tenhamos que enfrentar, que nós tenhamos que passar, tudo isso vai acabar, tudo isso vai se passar e logo nós estaremos com o nosso amado Jesus. Retomando então tudo o que nós vimos até aqui. Em primeiro lugar, nós vimos que Deus ele conhece nosso sofrimento e está conosco nele. Em segundo lugar, ele não deixará o mal prevalecer, inclusive ele já o venceu. Em terceiro lugar, o sofrimento é necessário para reconhecermos que algo não vai bem, que há algum machucado precisando ser sarado. Em quarto lugar, que vale a pena perseverar frente às dificuldades, pois tudo isso vai passar e logo nós estaremos juntos com Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem lembrando que nós estamos iniciando agora, nessa semana, um tempo de Quaresma. Tempo de oração, tempo de preparação e de reflexão. Diante desse período, então, e também diante da pregação que nós acabamos de ouvir, eu quero convidá-los a, por um breve tempo, refletirem sobre essa charge que está aqui na tela projetada. Eu vou ler, vocês podem acompanhar. A primeira tartaruga ali, ela diz: "Às vezes eu gostaria de perguntar por que Deus permite pobreza, fome, injustiça, quando poderia fazer algo a respeito?" E a outra responde:
Eu tenho medo de que Deus me faça a mesma pergunta. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil a gente ficar questionando a Deus, colocando a culpa nele. Por que Deus não faz nada para acabar com esse sofrimento? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Mas por que nós não? Por que nós não fazemos nada para acabar com o sofrimento? Às vezes a gente olha o nosso próximo, olha o nosso irmão, nossa irmã sofrendo e não faz nada. Nós podemos e devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Nós somos chamados a sermos instrumentos de Deus neste mundo. A anunciar a sua palavra, anunciar a sua boa nova, anunciar o seu amor. Com certeza, o anúncio do amor de Deus pela vida daquela pessoa que está sofrendo, com certeza vai fazer a diferença na vida dela. Por que nós não fazemos nada? Aproveitando que nós estamos no tempo de Quaresma, nesse tempo de reflexão, eu deixo essa mensagem para você refletir. Não agora apenas, mas também ao longo de toda a semana. Que amparados por Deus e tendo nossas forças renovadas pela sua palavra, possamos pôr em prática tudo isso que temos visto e ouvido. Amém. As ofertas do culto de hoje são a nível sinodal, destinadas para a creche Bom Samaritano. Vocês conhecem essa creche? Com certeza ela é uma creche bem conhecida e tida com carinho por todos vocês. E com certeza também todas as ofertas são muito bem-vindas. Todas as ofertas são de grande importância para essa creche. Que Deus abençoe as dádivas e também os doadores. As ofertas em nível online, né, elas podem ser feitas por transferência bancária ou transferência via Pix. Os dados da conta bancária e o CNPJ para transferência via Pix estarei deixando aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube. Ou ainda para mais informações você pode entrar em contato comigo, com o Júlio, com alguém na secretaria via WhatsApp ou via ligação, enfim, de alguma forma entre em contato e saiba mais informações, ok? Outro aviso que nós temos é a respeito do ensino confirmatório, que uma nova turma de ensino confirmatório está sendo formada. Os encontros do segundo ano já iniciaram, estão sendo muito divertidos, muito legais e proveitosos, mas nós queremos também iniciar nesse ano ainda a turma do primeiro ano. Para que não fique muito tarde, o começo dos encontros, a ideia é que a gente comece, que a gente tenha pelo menos estipulado quais são os adolescentes que irão participar até o dia 28 de fevereiro. Então, se você tem um filho na idade de 13 e 14 anos, ou conhece alguém que tenha, converse conosco, esteja encaminhando o contato dessa pessoa ou encaminhando o nosso contato para essa pessoa entrar em contato com a gente. Enfim, de algum modo, nos comunique que existe esse adolescente nessa referida idade que quer participar do ensino confirmatório, ok? Os avisos são esses. Gratos pela oportunidade de nós termos este culto de modo online. Queremos encerrá-lo ainda com um momento de oração. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti porque somos livres para Te cultuar, somos livres para viver o batismo e para exalar o perfume do Teu amor. Nós Te pedimos para que abençoes a nossa vida, abençoes nossas famílias e também os nossos amigos. Nessa vida nós passamos por muito sofrimento e em diversas vezes questionamos a Tua presença. Questionamos o porquê Tu permites esses sofrimentos na nossa vida. Mas que hoje, Senhor, a partir da palavra que nós ouvimos na pregação, possamos entender que o sofrimento tem o seu devido lugar e que Tu és um Deus poderoso que coloca o sofrimento em seu devido lugar, não permitindo que ele seja maior do que nós possamos suportar. Além do mais, nós podemos descansar e ter certeza, na plena certeza de que todo o mal já foi vencido e todo o sofrimento já foi suportado por Cristo Jesus, quando este morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, o justo pelos injustos.
nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, para que Tu cumpras em nós a Tua vontade. Nos usa como instrumentos de bênção neste mundo, Senhor. E que, anunciando o Evangelho, nós possamos trazer alívio para o sofrimento do nosso próximo. Cuida daqueles que estão doentes, Senhor. Cuida daqueles que estão sofrendo pela perda de alguma pessoa querida. Daqueles que estão sofrendo com dores físicas ou dores emocionais ou ainda espirituais. Te faça presente também ali no sofrimento deles. E que essa Tua presença seja o conforto e o amparo para essas pessoas. Que com a Tua presença elas possam suportar as dores deste mundo e enfrentar todos os problemas que precisam ser enfrentados. Também queremos Te pedir novamente, confiar de que Tu estás no controle de toda a situação nesta época de pandemia. Que se for da Tua vontade, Deus, que logo nós possamos estar unidos uns com os outros novamente, nos abraçando e tendo uma comunhão entre irmãos e irmãs, sem nenhuma preocupação. E tudo mais que nós queremos colocar diante de Ti, queremos Te dizer. Nós o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, unindo nossas vozes e orando: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoas as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção do nosso Deus sobre nós. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Hoje nós tivemos nosso primeiro culto no tempo da Quaresma. Mas a ideia da Quaresma não é que sejam 40 domingos. A ideia da Quaresma é que sejam 40 dias seguidos. Sabe o que isso significa? Que ao sair deste culto, ao acabar este domingo, nós somos convidados a viver todos os dias ainda dessa semana, amanhã, depois de amanhã, quarta, quinta, sexta, enfim. Todos os dias nessa Quaresma nós somos convidados a viver neste espírito de reflexão, de oração e de preparação para o grande dia da Páscoa. Abençoados por Deus, vamos em paz e sirvamos a Ele. Para encerrar este culto ainda, cantamos juntos o hino Nada Te Turbe. Nada te turbe, nada te espante, quem Deus conhece, nada lhe falta. Nada te turbe, nada te espante, pois só Deus basta. Desejo a você um bom domingo, uma boa semana. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Um forte abraço virtual e nos vemos no próximo culto. Até lá!